Seja bem-vindo, doutor Jacir. O senhor tem o tempo de 15 minutos. Ok, eu que estou muito grato de verdade por esse convite do Ezequiel, e acredite, cada um dos senhores, estou muito grato pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui. Eu fiquei até surpreso e muito feliz com a chamada para essa fala como acolhimento precoce. E o que eu queria contar para os senhores é que eu não quero ser mais um médico vindo aqui para falar sobre as mesmas coisas. Eu gostaria de perguntar para cada um dos senhores e senhoras que está aqui agora, como que deveria ser uma consulta médica em termos de pandemia? Vamos pensar um pouquinho diferente de tantas falas, tem tantas informações em tantos lugares, e cada um com um pensamento e com uma ideia. Eu quero trazer um outro ponto de vista. Então, imagine agora, o senhor, a senhora, estou aqui no meu consultório, exatamente estou no meu consultório agora e você chega. Eu preciso saber o que passa no seu coração, o que te aflige, o que te incomoda, o que te assusta. O que eu posso fazer para te ajudar é uma das perguntas mais importantes que a gente tem que fazer na medicina. Esta é uma das principais frases da medicina. Então, conta para mim, o que passa no coração de cada um ao enfrentar essa pandemia? Deixa-me dizer uma coisa, medicina, gente, não é ideologia, medicina não são brigas, apesar que acontecem muitos, até nas universidades, nos congressos. Medicina não é ciência rígida e fechada, muito menos certezas. Medicina é acolhimento, por isso que eu gostei tanto da chamada. Medicina é compreensão, é compreender o outro, é respeito e principalmente dúvida. Não só a medicina, mas a ciência como um todo. É assim que a ciência evolui, através da dúvida. Então imagine você, 70 anos de idade, obeso, hipertenso, com as mídias tocando fogo no medo para todo mundo. E você está aqui agora comigo. Eu tenho duas opções junto com você, nós dois temos duas opções. Eu dou para você simplesmente um analgésico e mando ficar em casa, esperando a sorte para ver se você vai passar por uma segunda fase da doença ou não, esperando a falta de ar, que muitas vezes quando chega, já é tarde demais. E o pior, você sabe disso porque está todo mundo falando lá fora. Como é que eu devo te tratar? É quase uma sentença de morte, desculpe, eu não posso fazer nada. O que eu quero dizer para os senhores é que a medicina pode tentar fazer coisas sempre. Ou eu devo te acolher com dor, sentido e esperança, nessa dor que está sentindo. Como fazer esse acolhimento? Em primeiro lugar, eu preciso explicar para a pessoa que está na minha frente a doença, o que é a pandemia, o que é o vírus, e não ficar mostrando o que eu sei, falando do RNA, do DNA, enfim, mas como ele age de uma maneira simples e compreensível, como e quando que ele ataca com mais força. Quais as chances de você ter a doença? Você pode ter contato com a doença e não desenvolver a doença. Principalmente, quais as chances de você se sair bem dela ou complicar e morrer? Pode acontecer. Mas nunca gerar pavor. Pavor diminui endorfinas, aumenta catecolaminas, diminui a imunidade. Nós estamos diminuindo a imunidade do nosso povo. Então, é preciso fazer tudo para evitar o contato com a doença? Concordo. Distanciamento? Maravilha. Higiene? Muito bom, a higiene evita um mundo de doenças, não só Covid. Isso tem muitos trabalhos científicos mostrando. Máscaras fantásticas, usadas de maneira adequada, máscaras mais preparadas para aquele médico que está na frente, em contato com todos os doentes o tempo todo, mas as máscaras comuns não funcionam. Pessoas ficam calculando pelo tamanho do vírus, o tamanho do buraco da máscara, que não vai adiantar. Claro que adianta. A maioria dos vírus, a carga viral, vem envolto em partículas de água. Nessa fala que eu estou falando com os senhores, eu estou jogando um monte de partículas de água agora em cima do meu computador. Eu preciso identificar e proteger os grupos de risco. Idosos, obesos, hipertensos, diabéticos, pessoas com doenças cardíacas, todos nós já sabemos, no mundo inteiro, quais são as pessoas que irão cair, que podem cair. Mesmo assim, mesmo dentro dos grupos de risco, apenas 13% das pessoas vão morrer. Onde é que está o problema? Na quantidade gigante de pessoas infectadas. É uma pandemia universal. Portanto, tem muita gente com a doença, muita gente vai aparecer com problemas graves. Mas eu preciso isolar quem tem risco, nunca todos. Aqui, é o lockdown, fecha tudo, para tudo, ninguém sai de casa, fica em casa. Eu pergunto para os senhores, todo mundo critica os jovens na rua. Você lembra da tua juventude? Você acha que você consegue segurar um jovem um ano e meio dentro de casa? Eu vou ter que acusá-los de matar os mais velhos, sendo que eles estão fora do grupo de risco? Gente, e as empresas quebrando? E os empregos? E as outras coisas? Eu acabei de ouvir há pouco dos senhores, e as escolas? E as crianças?
Eu tenho capacidade de cuidar da minha filha, que bom, Deus me deu essa capacidade. E quem não tem, se eu vou olhar só para o meu umbigo, é crime. E é crime o que está acontecendo. Depressão, ansiedade explodindo. Eu não paro de receber pacientes extremamente ansiosos aqui, pessoas que não conseguem dormir, medo, divórcios, falência, suicídio. O que mais que eu coloco nessa lista? Muitas doenças estão surgindo, evoluindo por falta de cuidado e prevenção. Eu mesmo tive 2 pacientes que não vieram fazer preventivo no meu consultório e quando vieram agora com uma doença mais avançada. Todos nós sabemos disso. Pessoas estão morrendo com infarto em casa por medo de irem ao hospital, sentem alguma dor ou desconforto precordial no tórax e não vão procurar ajuda porque estão com medo. O que adianta vacinar num dia e sofrer de um AVC, um infarto 2 semanas depois? E não digo pela vacina, é que esse infarto, esse AVC está sendo formado há anos. Então nós nos preocupamos com o vírus e esquecemos o resto. Morrem 1.100 pessoas no Brasil por dia por doenças cardíacas. Então são as outras doenças crônico-degenerativas que seguem existindo e arrancando das pessoas a capacidade produtiva da própria vida. Sabe quanto tempo leva um infarto para se formar numa artéria até ele acontecer? Em média 15 anos. O que eu preciso fazer para bloquear esse processo? Fechar alguém em casa, levar ele a um sedentarismo ainda maior, trocar receitas de bolos e os estresses da grande mídia que só aceleram essa destruição. Tem gente morrendo e muita gente morrendo de outras coisas. Por isso que eu falei, o assunto hoje é acolhimento. O acolhimento é desse ser humano que senta na minha frente. É dos senhores, o acolhimento é a maturidade entre todos nós. O que adiantou tanto cuidado com a pandemia, esquecemos de todo o resto, de todos os outros riscos? Que despreparo é esse para enfrentar a vida? Sim, também é preciso fazer tudo para impedir a evolução da doença. Essa doença tem 2 fases, uma fase de replicação viral, na qual a gente começa uma reação inflamatória, e uma fase inflamatória tardia, muito mais grave para algumas pessoas, inclusive levando à morte. O que eu preciso fazer? Aumentar a imunidade de todos. Como fazer isso? Vacinas. Sim, vacinas são importantes, eu não sou contra a vacina, mas calma, esse é assunto para daqui a pouco. Alimentos. Pessoas bem alimentadas têm imunidade aumentada, pessoas corretamente nutridas têm imunidade aumentada e dá para fazer sim, não precisa ter muito dinheiro para isso. Atividade física, querem falar em ciência? Quantos trabalhos científicos mostrando que atividade física no sol, aumentando a vitamina D, faz as pessoas se sentirem melhores porque trazem felicidade, confiança, coragem e fé? Nós precisamos de líderes maduros, nós precisamos de seres humanos maduros para nos ajudarmos uns aos outros, com pensamentos diferentes, sim. Mas está na hora de nós darmos as mãos e juntarmos o que nós temos em comum. E os medicamentos para o tratamento imediato, que erradamente as pessoas chamam de tratamento precoce, isso não é um termo correto. Imediato nos primeiros sintomas para tentar bloquear exatamente a replicação viral. Gente, eu quero contar para os senhores o seguinte, nos livros de clínica médica, até placebo funciona. Se eu vou dar para essa pessoa que está aqui no meu consultório uma receita com os analgésicos que ela merece, para passar aquele estado gripal que ela está, os antialérgicos que ela merece, mas também eu vou agregar para elas alguns medicamentos para tentar bloquear a replicação viral, ela vai se sentir muito bem. Eu preciso apoiar essas pessoas. Eu não vou discutir aqui agora se eles funcionam, não é perda de tempo. As pessoas só ouvem o que querem ouvir. Não dá para a gente trazer mais do mesmo, mas eu seguirei entregando, Jacir Leal, uma receita com analgésicos e o tratamento imediato, sabe como? Com esperança e um grande abraço. E as vacinas? Vacina exige segurança, eficácia e transparência. Alguém está vendo transparência aqui? Eu não consigo ver. Por mais que eu tenha conhecimento, eficácia, que era gigante e está diminuindo a cada tempo porque as cepas estão mudando, e a segurança das vacinas que estão sendo usadas no final dos primeiros testes da 3ª fase por uma emergência, mas nem o laboratório produtor de vacina quer ter responsabilidade sobre esse tema. Nós temos segurança, eficácia e transparência. Gente, eu não sou contra a vacina, quero deixar bem claro, muito menos a qualquer programa estipulado pelo governo. Importam sim, mas é preciso pensar. E as outras cepas, gente? E as variantes? As vacinas usadas agora foram preparadas para elas? Pergunto para os senhores. Toda pandemia tem um começo, um meio e um fim. Nós não estamos permitindo que haja esse ciclo completo e, assim, nós dificultamos o término da pandemia. E ainda facilitamos o surgimento das variantes com tantos lockdown. Nós vamos caminhar agora para o encerramento. Quero falar um pouquinho da ciência
Então, falar da ciência. Gente, o que é ciência? Existem dois lados do conhecimento. Um conhecimento objetivo, que eu encontro nos livros, nos trabalhos científicos, nas universidades, nas meta-análises, e existe um lado subjetivo, que é a pele. Eu estou formado há 37 anos, eu já tive que tomar decisões 3 horas da manhã em hospitais, quando todo mundo estava dormindo, baseado na subjetividade do que eu sentia. Podia morrer uma gestante e uma criança a qualquer momento, e nos livros ainda estava escrito que não havia evidência suficiente para eu tomar a atitude que eu iria tomar. Eu vivi na década de 90, que a ecografia, nós invadimos a barriga da mulher e conhecemos muita coisa, tivemos que aprender muita coisa, a evolução da obstetrícia foi gigante, mas nós tivemos que aprender. E também existe um aspecto prático, gente, que existem 2 tipos de medicina, a gente só fala de uma, a medicina assistencial, a qual eu pertenço, nós prestamos assistência aos pacientes, e a medicina acadêmica, na qual alguns médicos vão fazer mestrado, doutorado, pós-doc, cheio de títulos, universidades, e vão lá estudar. Tudo é muito bom, eu preciso acreditar na ciência. Mas até médicos saem de congressos com diferentes opiniões. Eu estou cansado de ver em mesas redondas, em congressos, um fala uma coisa, outro fala outra, metade da sala sai pensando de um jeito, outra de outro. Uns acham que tem que usar simvastatina, outros acham que não. Isso é medicina. Esses exemplos da mesa redonda são fantásticos. Isto é, vamos concluir para encerrar essa fala? O que é ser médico em tempos de pandemia? O que é estar aqui sentado desse lado, olhando uma pessoa quase chorando na sua frente, com estado gripal, sabendo o que pode acontecer com ela? Medicina é aprender. Medicina é ensinar o que pode estar preparado para isso, mas estar aberto para o novo, não fechado numa certeza absoluta. E aí aprender ainda mais com o outro que vai me trazer uma crítica e vai falar coisas que eu falo, nossa, eu não tinha pensado nisso. E aí nós precisamos preparar a população para esta pandemia e para a próxima. Nós precisamos aumentar nossa maturidade. Então eu pergunto, eu não sei quais perguntas virão aqui agora, eu tentei colocar uma posição muito mais emocional do que é ser médico durante essa pandemia. Nós vamos seguir brigando, vamos tentar conversar para ver se a gente se acerta, cada um com as suas certezas. Eu também nunca vou obrigar um paciente a usar um medicamento. Nós abrimos aquela clínica no Alto da 15, quando eu vi as pessoas em desespero, aqui sem saber o que fazer, saindo das unidades de atendimento com uma receita de Tilenol e desesperadas. As pessoas estavam pedindo, senhores vereadores, com todo o respeito, os votos para os senhores foi um pedido da população para determinadas demandas. Só que demandas outras surgiram durante a pandemia. Como que nós vamos resolver? Eu sou um cidadão, eu preciso olhar para o meu paciente e entregar a mão para ele. Eu preciso abraçá-lo, eu preciso acolher. Por isso que eu adorei a fala, a início, a chamada desse acolhimento precoce, porque é desde muito cedo. Então, para terminar, vamos escolher salvar vidas ou vamos continuar brigando? É preciso merecer o país e a vida que tanto nós queremos. Obrigado, senhores.